Na minha família, hospitalidade é sinônimo de comida. Então, quando a gente vai receber alguém ou vai comemorar alguma coisa, sempre tem comida. Não é pouca comida, é muita comida. Quando você acha que você já está satisfeito, sempre tem alguém para colocar algo mais no teu prato. E você ainda sai com a marmitinha do almoço de domingo para garantir o jantar. Então, na minha casa, a hospitalidade é comer. E a gente trata nossos problemas e todas as nossas coisas com comida. Eu tive a oportunidade de viajar, né? E com 14 anos eu fui morar na Tailândia. Eu fiz intercâmbio e fui morar lá. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, porque eu tive que reaprender tudo. Tudo que eu sabia até os meus 14 anos teve que ser reaprendido naquele momento. De usar o banheiro ao conceito de morte. Então, eu cheguei na Tailândia, fiquei 3 dias em Bangkok com todos os outros intercambistas e depois peguei um trem de Bangkok até a última cidade da Tailândia, bem no norte, chamada Chiang Rai. Cheguei na minha família e cheguei na casa onde eu ia morar por volta da meia-noite. Eles me apresentaram o meu quarto e sumiram, foram cada um dormir. E eu não achava o banheiro. E eu comecei a abrir um monte de portas e não achava o banheiro. Então, uma hora que eu abri uma porta de uma varanda externa no 2º andar e achei isso ali. Uma bacia sanitária, um tanque pequeno e um tanque grande. Não tinha chuveiro, não tinha pia. E eu olhei para aquilo e falei, tá. Primeiro pensamento foi, tá, o que eu estou fazendo aqui? O segundo foi, tá, como é que eu uso isso? Então, foi um reaprendizado completo. Aquela foto ali, a maior, eu estou constrangida na frente de um túmulo. Como o tailandês é budista e acredita em reencarnação, em karma, morrer significa que você vai para um outro lugar, para um lugar melhor. Então, existe uma celebração, existe toda uma comemoração desse momento, e você... então, tira fotos na frente do túmulo, celebra, enfim. Então, foi todo esse aprendizado. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a hospitalidade tailandesa. A hospitalidade tailandesa é muito diferente da nossa. Não existe o toque. Você não beija, não abraça. Mas o sorriso de um tailandês é uma das coisas mais aconchegantes que existe. Eles são genuinamente acolhedores. E, de novo, por que eles são acolhedores? Por causa da religião. Eles acreditam que quando você serve alguém, quando você acolhe alguém, você constrói karma positivo. Então, servir é, na verdade, uma dádiva. Então, esse foi um contato com a hospitalidade. Depois eu tive a oportunidade de ir morar na Áustria, e a gente tem esse estereótipo do alemão, do austríaco, muito mais seco, muito mais duro. Mas, na verdade, não foi isso que eu encontrei lá. Eu encontrei o que eu chamo de hospitalidade cidadã, que é aquela em que quem serve e quem é servido tem o mesmo status, que receber é tão legal quanto ser recebido. Então, assim, todas as pessoas cumprimentam, o serviço é super eficaz, mas existe uma relação de igualdade entre quem está prestando o serviço e quem está recebendo. Então, isso foi um aprendizado muito legal. Uma vez eu cheguei numa loja, às 17h50, e pedi para provar uma peça. E a vendedora falou, claro, amanhã. Porque a gente fecha às 18 horas e eu não vou conseguir te atender adequadamente. Então, existe esse respeito entre quem serve e quem é servido. Mais tarde ainda fui morar na Espanha e, apesar do espanhol ser um pouco mais ranzinza e não naturalmente hospitaleiro, mas também existe uma hospitalidade quase festiva, até parecida com a nossa, muito relacionada com a comida. Enfim, então esse é um processo de a gente aprender as diversas formas de hospitalidade. E eu escolhi fazer da hospitalidade a minha carreira. Trabalhar com hotelaria, gastronomia e turismo é, na verdade, entregar essa hospitalidade. Em um dos hotéis que eu trabalhei na minha história, a gente recebia todos os chefes de Estado e de governo que vinham para o Brasil. Então, em um ano, eu recebi 32 chefes de Estado. E essa é uma hospitalidade protocolar. É uma hospitalidade
altamente ensaiada, em que tudo tem que ser cronometrado, em que cada gesto tem que ser pensado. Se um chefe de Estado desse está vindo para assinar um acordo comercial, você tem que entregar o que o país tem de melhor para ele, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que também entender o que ele quer, o que ele acredita, qual é a cultura dele. Quando a gente recebeu o Vladimir Putin, ele trouxe, né, todos os carros da comitiva vieram da Rússia, e ele pediu para que shampoo, sabonete, desodorante do quarto dele fossem todos de uma determinada marca. E aí a gente estava com todos os seguranças da equipe dele antes dele chegar, e os seguranças entravam no apartamento para fazer a verificação. E todo mundo saía com o mesmo cheiro, né? Então, eles usavam, era compartilhado o item de banheiro, né? Quando a gente recebeu o Emir do Catar, a gente teve que reconstruir o banheiro. Ele é um homem de 2x2 e que precisava de suporte, né? Então, todo o banheiro foi reformado para garantir o atendimento das necessidades físicas e dos hábitos dele. Então, quando você recebe as pessoas, você precisa entender o que ela espera, você precisa entender qual é a necessidade dela. Hospitalidade tem a ver com o outro. E aí, o que falar da nossa hospitalidade, né? Da hospitalidade curitibana? Muitos diriam que hospitalidade, né? E a gente pode não ser os mais efusivos no elevador, a gente realmente ainda precisa desenvolver a nossa hospitalidade em elevadores, mas uma coisa eu posso dizer com toda a garantia: eu viajo o Brasil inteiro e eu viajo praticamente todas as semanas. A gente tem uma hospitalidade, sim, que é muito eficaz. E o curitibano, quando se torna íntimo, é um amigo e hospitaleiro para a vida inteira. Daquele que você pode contar até para esconder um corpo. Então, eu acho que a gente tem que impedir esse estereótipo, começando dando oi no elevador. Então, essa é a primeira ideia deste TED, que é deem oi no elevador. Mas falando, né, dessa hospitalidade, por que eu quero falar sobre isso? Por que eu trouxe esse tema? Porque, para mim, hospitalidade é acolhimento, que é diferente de serviço. Serviço é o que você faz pelo outro, né? Você presta um serviço ao outro, você atende o outro. Hospitalidade é como você faz o outro se sentir. É o acolher o outro, é fazer com que ele se sinta bem sendo quem ele é. Então, hospitalidade é esse ato máximo de acolhimento. Quando a gente fala de hospitalidade, no meu entendimento, a gente tem 3 grandes coisas: a atenção, o respeito e a empatia. A atenção, porque você precisa conhecer o outro. Você precisa saber quais são os desejos e as vontades dele, você precisa saber quais são as preferências, você precisa entender a cultura, qual é aquele ponto de vista. Depois vem o respeito, para você entregar alguma coisa para ele sem o teu juízo de valor, respeitando aquelas preferências, respeitando aquela cultura, respeitando aquele hábito. E isso também é ser empático, que é olhar para o outro e se colocar no lugar dele, não com o teu filtro, mas com o filtro do outro. Então, hospitalidade é esse ato máximo de acolher. E é por isso que eu acredito que a hospitalidade pode mudar o mundo. Se a gente começar a acolher mais as pessoas, a gente vai ter um mundo melhor. A gente consegue fazer com que a gente seja mais respeitoso, atencioso, empático. Porque num mundo em que haters estão protegidos pelas telas virtuais, num mundo em que os nossos representantes falam atrocidades, o que a gente precisa é de hospitalidade. A gente precisa de atenção, de respeito e de empatia. Porque não é possível que em 2019 alguém ainda não se sinta acolhido por ser quem é. Independente de gênero, de raça, de sexualidade, de opinião, não é possível que a gente não se sinta acolhido nesse mundo por ser quem é. A gente tem que ter mais hospitalidade. Que tal a gente começar já? Levantem e dêem um abraço no coleguinha do lado. Vocês são curitibanos, eu sei, é estranho. Olha, gente, rolou um excesso de hospitalidade já, tá? Todo mundo se abraçando, rolou uma dinâmica.
Obrigada. Muito bem, gente. Então, lembrem, 2 coisas. Vamos acolher mais o outro e vamos dar oi no elevador. Obrigada.